Vamos falar agora sobre educação, volta às aulas, ou início do ano letivo 2022 versus Covid-19, um tema bastante preocupante aos pais responsáveis, aos educadores, aos secretários do modo geral, de saúde e de educação. E a notícia que nós temos agora aqui é de que Irati está preparado para o início do ano letivo, porém de uma maneira diferenciada, tomando todas as precauções necessárias, para tanto respeitando então a questão do decreto municipal, que os alunos voltam 50% para a sala de aula. Né? Para falar sobre esse tema está comigo a secretária de Educação de Irati, a Jandira Terezinha Girardi, a qual eu agradeço a gentileza de nos atender, e para nos mencionar e informar como é que vai ser este retorno, secretária. Então, 50% dos alunos voltam para a sala de aula, outros 50% ficam remotamente. Como é que vai ser então? Bom dia, secretária. Bom dia, Cleiton. É um prazer estar com vocês. Eu que agradeço por esse espaço para a gente poder estar conversando com a população, né, no geral. Então, Irati tem o decreto, né, municipal. Como tem o decreto com 50% em todos os estabelecimentos, não poderia ser diferente. A gente, como iratiense, tem que seguir o decreto do município. Então, nós voltamos às escolas municipais e CMEIs, voltam com 50% dos alunos intercalando, né? Então, as escolas, elas têm essa autonomia para fazer os dias que os alunos vão. Vai continuar a aula remota ou vai para quando os pais não querem mandar, né? De início que não querem mandar, então vai continuar com a aula remota. Mas esses 50%, eles acabam indo todos, né? Cada dia tem o seu dia que já... Aqui, se vocês lembram, o Irati já terminou nesse 50%. Nós não voltamos com 100% ano passado. Uhum. Então, nós iniciamos agora, devido ao decreto, com 50%. Lembrando que é válido até o dia 17 de fevereiro, que é o último dia do decreto, né, de 50%. Após isso, a gente vai ver junto com a F, junto à saúde, né, com o prefeito, com a vice, como que fica essa situação. Secretário, só deixa eu fazer uma colocação. Você estava falando cumprindo o decreto municipal, porque há uma dúvida até em alguns secretários, justamente isso, né? Alguns dizem assim, não, só se receber uma determinação da CESA, Secretaria de Saúde, ou do Núcleo de Educação, mas nós estamos falando aí daí a nível estadual. Nós temos aí, por exemplo, universidades que são pessoas adultas, e a preocupação dos pais é essa, na verdade. Pessoas adultas que sabem o discernimento, né? E a necessidade do distanciamento, cuidado com o uso de máscara, álcool gel. Agora, como é que você coloca isso na cabeça de uma criança de 6, 7 anos? Olha, você tem que manter o distanciamento social, você tem que usar álcool gel, todos aqueles cuidados. A criança, eu acredito, né? Não sou especialista na área, mas que a criança ela vai acatar isso durante 2 minutos, mas depois, ao longo de 3, 4 horas no convívio escolar, é impossível acontecer isso. Então, as escolas estaduais, universidades, de modo especial, nós tivemos agora a IPG, não vai retornar presencialmente, né, totalmente. Já por uma questão de segurança. Agora eu fico imaginando escolas CMEs, escolas municipais retornando. É um perigo muito grande, creio eu, né? De haver uma explosão de contágios aí das crianças. Haja visto, nós temos aí um aumento substancial de crianças hospitalizadas em UTIs proveniente de Covid, de H3N2, enfim, agora, né? Mas então a Secretaria de Educação de Irati tem essa autonomia, assim como outras secretarias, de haver uma determinação. Não, nós vamos cumprir o decreto municipal, depois a gente vê se segue o estadual, é assim? Sim, a gente é subordinado ao Estado, mas Jandira, eu sou moradora de Irati, então eu sigo, né, o decreto do município. Então a gente conversou também junto com a saúde, junto com o prefeito, com a vice, para a gente tomar essa decisão. Então foi conversado e eu penso assim, nós somos moradores iratienses, a população aqui, os meus alunos são iratienses, as famílias são iratienses. E eu penso muito que eu tenho que proteger os meus alunos e as famílias, porque você veja, um aluno nosso que fique, que pegue, que tenha esse vírus, ele vai levar para casa. Então, se eu não ter esse distanciamento, e como você falou,
como que a gente vai manter 100% dos nossos alunos, principalmente os pequenininhos, mantendo o distanciamento o tempo todo? Fica complicado agora nesse momento. E a gente vê que está aumentando cada vez mais o número. O que eu não quero é que essas crianças peguem esse vírus, que levem para casa e que isso multiplique mais ainda. Então, nós, Irati, vamos seguir. Nós sabemos que tem a lei da César, claro que a gente é subordinado a essas leis, mas eu, no momento, estou seguindo o decreto do meu município, porque eu penso assim, se vamos dizer assim, os comércios, né, as lojas, tudo é 50%, e eu daí na sala de aula vou colocar 100%. Então, não tem assim, na minha concepção, não consigo entender, então, por que tem um decreto que daí vai para uns e para outros não? Então, não tenho esse entendimento, não consigo. Então, foi essa até o meu pensamento, né? O debate que foi posto junto com o prefeito, com a vice, que eles também, né, prontamente também, porque eles têm uma preocupação muito grande com as crianças, como eles mesmos falaram, que o que está pegando mais em jovens agora, né, e nas crianças. E os nossos alunos, nenhum ainda foi vacinado, porque o nosso é na média até 10 anos. Então, os nossos ainda não tiveram nem a primeira vacina. Então, nós temos que cuidar. Se a gente não cuidar deles, quem que vai cuidar? Então, a gente tem que fazer, sim, esse trabalho. Então, junto com o prefeito, com a saúde, a gente chegou a esse consenso que nós vamos seguir o decreto do prefeito, né, municipal aqui de Irati. Até porque, até porque não acredito que haja um prejuízo maior, né? Já tivemos aí 2 anos de afastamento e alguns para dizer, tem que eu já vi vários comentários, principalmente em redes sociais, né? Pessoas assim que não têm um conhecimento mais aprofundado, tem que voltar às aulas já, o quanto antes. Tudo bem, o conhecimento é importante, mas a saúde sempre vem em primeiro lugar. É como a secretária acabou de dizer. Agora eu coloco assim, pais ou responsáveis que hoje cobram, tem que voltar às aulas, serão os mesmos pais que irão cobrar da secretária se houver um pool de casos. Vão para cima de quem? Da secretária de educação, para cima do prefeito, da secretaria de saúde, e daí vão cobrar de vocês. Então é isso que não se quer, né? Que as crianças acabem sendo contaminadas e recair sobre os profissionais, sobre a responsável pelo setor de educação, um ônus, um peso tão grande que poderia ter sido evitado, e é a ação que vocês estão tomando agora, né, secretária? Sim, porque você veja, o ano passado, quando a gente já fez isso na volta por 50%, nós tivemos que fechar algumas escolas, CMEs, turmas, porque teve, as famílias mesmo vinham, comunicavam que a criança estava com febre, que não, eles a positivaram. O que a gente fazia? Fazia um estudo que você fechava todo vamos dizer, todo o ambiente de trabalho, todo ali a instituição, ou não, apenas por turma. Então, a gente já fez isso. Claro que a gente não precisava ficar divulgando isso, mas é um trabalho que a gente fez o ano passado. E eu sempre penso assim, 50% é mais fácil para ter o controle. Se é preciso diminuir de uma turma, fechar, vamos ver que aumenta isso daí, é mais fácil para você, vamos dizer assim, controlar e diminuir, vamos supor, a de 50 eu posso diminuir para 30. Ou vamos supor, não, graças a Deus está indo bem, que é o que a gente está rezando, que vai abaixar os casos, não tem, vamos para 100%. Então, eu sempre gosto de colocar assim, a metade, porque daí eu posso diminuir, eu posso aumentar. E quando os pais falam, eu penso assim, né, Jandira, professora, agora eu estou falando como professora, eu vejo de uma forma que não é a louco, e você colocando tudo e tendo que ir para aula todos os dias, que você vai recuperar esses alunos. Me perdoe, eu não vejo dessa forma. Eu falo dos nossos pequenininhos, principalmente. Como os pais mesmo elogiaram muito a nossa atitude o ano passado, que eles acharam que eles indo em menos, eles estavam tendo mais aprendizado do que se eles fossem todos juntos, né, os 100%. Então, nós vamos continuar com aulas online, vamos continuar com aula remota, claro, porque agora, nesse momento, também nós não vamos obrigar os pais a mandarem os alunos. Então, o pai vai ter o direito, se ele acha que não deve ir mandar, vai continuar, por enquanto, isso. Dizendo bem claro, gente, até o dia 17. Se depois do dia 17 o prefeito decretar lá que volta todas as lojas, todas as instituições 100%, nós vamos voltar 100%, mas até a validade do decreto, eu sigo o decreto como secretária e como iratiense. Tudo bem, estou conversando com a secretária
de Educação de Irati, falando então a Jandira Terezinha Girardi sobre esse retorno, o início do ano letivo na cidade de Irati, ela falando de uma maneira muito consciente, né, da responsabilidade de quem gerencia um universo infantil muito grande em Irati, e Irati é referência, porque Irati é a cidade polo, né, do núcleo da dança SPAR. E agora, isso tem uma coisa que a secretária falou que me chamou a atenção, é um estigma muito grande que se diz assim, aulas online. Porque meu filho não aprende. Não, como é que não aprende? Quantas pessoas não se formam numa graduação online? Próprios professores fazem muitas vezes graduações online. Muito depende, obviamente, os professores passam as matérias, mas depende do pai, da mãe ou do responsável da criança cobrar isso da criança naquele momento. Lógico, não é para o resto da vida isso, mas é aquela necessidade momentânea imposta por uma questão sanitária. Então, é muito fácil eu me eximir da minha responsabilidade. É ruim porque a criança... Pai e mãe são os primeiros educadores. A escola não foi feita para criar filhos, né? Os primeiros educadores são os pais e as mães. Então, realmente tem que ter esse bom senso, né? Agora, secretário, esquematizar, inclusive, né, a questão de, só para concluirmos, até a entrada e saída de horário das crianças para não haver essa aglomeração, né? É bastante interessante isso. Sim. Parou aqui, Amado. Pode falar. Estamos online, pode falar. Oi. Sim. Então, sim, a gente já... Porque como as escolas têm essa autonomia, elas têm autonomia para fazer a escala, o revezamento dos alunos, elas têm essa autonomia. O que a gente pede? Pelo menos 10 minutos para que uma turma entre antes e depois ela sai depois, automaticamente, para que não haja aglomeramento na frente das escolas e CMEIs, né? Que aqui nós estamos falando de escola e CMEIs, né? Uhum. Então, a gente sempre pediu, então, para nós, essa volta às aulas com 50% não é complicado, porque a gente terminou e estávamos nesse esquema já de horário diferenciado, dessa conversa com os pais, de aulas online. Uma coisa que você falou, hoje em dia, qual criança que não sabe lidar melhor do que a gente em tudo que eles pegam? Eu digo que eu sou a avó tia de uma bebezinha de 3 aninhos. Gente, ela me dá um show naquilo, ela pega o celular, ela mesma pega o meu celular e ela mexe, ela vê isso, ela vê aquilo. Então, e quem não tem, né? Hoje em dia é difícil quem não tenha acesso. Uhum. Então, não é difícil, e eu acho que eles aprendem até mais, eles se interessam mais que às vezes com o professor o tempo todo lá na frente. Então, são às vezes, claro, que nós temos alunos e alunos, temos aqueles que gostam, temos aqueles que não gostam, ninguém vai substituir um professor, e isso é fato, né? Porque o professor tem aquela calma na hora de tirar dúvida. Online você até pode tentar, mas ali ou perto, você está sentando, você está mostrando, porque além de você estar ali mostrando esse aprendizado, fazendo com que a criança aprenda, você sabe que tem muitos dos nossos alunos que eles precisam de carinho, eles precisam de atenção, e a forma de ficar perto, de um abraço, de um afeto, também precisa ali do presencial. Uhum. Então, a gente preza muito por isso. Eu, como professora, que sempre fui há 30 anos, né, da educação infantil, então eu sempre falo assim, que isso é primordial, esse amor, esse afeto, esse carinho, esse receber nosso, né, quanto ser humano, quanto professor, quanto adulto, né, a essas crianças. Mas, como você falou, aprenda-se, sim, não teve assim uma defasagem que a gente possa dizer, nossa, né? Vai lá agora 2 anos recuperar. Só que, gente, eu penso assim também, nós não vamos agora recuperar 2 anos em vários, colocando eles tudo na sala e vamos lá, vamos fazer isso. Isso também, nós temos uma preocupação muito grande e a gente está trabalhando isso com as escolas. Uhum. Então, tem que ser gradativo, tem que ser com cuidado. A Secretaria da Educação irá fazer uma provinha que nós, inclusive eu, irei fazer a aplicação dessa provinha nas escolas, né, municipais. Para quê? Para que a partir disso a gente veja a defasagem nas qual turmas estão. Vai ter diferença de escola? Vai ter diferença, vai ter escola que a defasagem é maior no 3º ano, que é maior no 5º ano, que é maior no 4º ano. Para quê? Para que a gente possa ver quanto a Secretaria de Educação nós podemos fazer por essas escolas e ajudar. Assim como vamos fazer nos CMEIs também por maternal 3, né? Certo. Bom,
Importantíssimo isso que a secretária acabou de falar, e eu quero deixar registrado o seguinte, que ninguém é contra aqui nessa nossa conversa o retorno às aulas. Muito pelo contrário. Mas o que se pensa Isso. primeiro é na saúde do ser humano, que é algo impagável, né? Depois o resto vai se ajeitando com o passar do tempo. Ninguém quer ver um filho, uma filha internado numa UTI. Ninguém quer isso, né? Então é bastante complexo isso. É, quero parabenizar a secretária aí e a gestão do prefeito Derby pela atitude que estão tomando, porque a questão da vacinação, ela está, vamos falar a verdade, a nível nacional, não está devagar, está parada praticamente, né? Para os pequenos, está vindo gota a gota. Eu posso até estar errado, mas tenho recebido muitas informações aqui, seja por mensagem de celular ou em telefonema. Por que não se faz escalonamento, com alguns casos aqui, né? Por exemplo, retorno gradativo das aulas, à medida que for tomando as vacinas, as crianças daí vão retornando, porque já volta com mais segurança. Isso é uma questão para as nossas autoridades superiores pensarem bem, porque são das crianças. Porque de repente, a Assembleia Legislativa volta de maneira extremamente seus trabalhos cautelosos para não haver contaminação. São pessoas adultas, nós estamos falando aqui, né? Universidades, a mesma coisa que eu acabei de dizer. Agora, os pequenos vão ser expostos? Essa pergunta que eu deixo aqui. Para cada gestor municipal, para cada pai, mãe ou responsável. Pode ser que a criança pegue o Covid ali e seja totalmente assintomática. Ou pode ser que ela acabe sendo hospitalizada. Aí vão culpar quem? A secretária de Educação. O prefeito municipal. Então é uma questão muito delicada, tem que ser pensada. Secretária, muito obrigado pela sua gentileza em nos atender. É importantíssima a sua colocação, fundamental. Como disse, Irati é cidade polo. A senhora falou algo fundamental no início da nossa entrevista, tá? Que acima de qualquer coisa segue-se o decreto municipal, pensando no bem das crianças, né? Que é algo essencial isso. Ninguém quer ver aí um hospital cheio de crianças hospitalizadas, ou pior, se tiver vagas, né? E que essa vacinação venha de um modo mais acelerado, né? Porque não depende apenas aqui no nível do Estado. Já estamos falando no nível de União, que repassa os municípios aos estados, os estados repassam os municípios, mas que se acelere um pouco mais, pelo menos isso, né? Para que se possa aos poucos se retomando então a vida normal. Muito obrigado, mais uma vez, se tiver algo mais, esteja à vontade, ou até o próximo dia, secretária. Eu que agradeço e quero deixar, como você também já ressaltou aí, que a gente não é contra a volta às aulas, só que eu prefiro ter um cuidado. Eu sempre falo assim, esse vírus, ele veio, ele está aí, ele não é um brinquedo. Ele não veio como uma brincadeira, ele veio, ele é sério. E eu prefiro arriscar por cuidado, por ter esse excesso de cuidado, do que, como diz você, arriscar por ver esses pequenos, essas crianças, eu já fico até assim muito preocupada em ver esses jovens, né, que estão sendo hospitalizados, Uhum. que estão indo para a UTI. Então, colaboração dos pais que entendam o que a gente está procurando fazer, que não é por nós professores. Gente, a gente coloca todos eles, vamos lá, vamos, como diz aquele, vamos adiantar aí, vamos recuperar o tempo perdido, só que eu, como professora e como secretária, eu não vejo dessa forma. Toda criança, ela tem que ter, primeira coisa, o cuidado principal nosso, tem dos pais e tem o nosso. Então, depois, sim, aí a gente vai... E não quer dizer que nós não vamos trabalhar, que nós não vamos recuperar, mas da nossa forma. Então, o que eu peço? Paciência para esses pais, que a gente não vai deixar de trabalhar e recuperar alguns, como dizem, né? Que foi defasado, vai ficar defasado, vai. Mas a gente vai conseguir dar um jeito nisso, porque eu tenho aqui, né, as escolas municipais e entre CMEIs e escolas, são 41 instituições com professores competentes, o meu grupo é muito bom, né, diretores, coordenadores, tanto de escola quanto de CMEIs, e sei que a gente vai fazer um ótimo trabalho e vai conseguir, sim, dar um jeito nessa defasagem. Então, eu quero agradecer a vocês por esse espaço, Cleiton, que Deus abençoe vocês. Precisando, estou aqui às ordens para fazer esclarecimento que precisarem, né? É muito bom isso, porque
já tira muitas dúvidas de pais, né? Que nem o transporte, né? Você não me perguntou, mas eu vou fazer uma fala. O transporte é de 50%, mas infelizmente eu sei que eu vou ter muita reclamação porque a gente divide, você sabe, esse transporte com o Estado. O Estado estão em 100%. Então, a gente vai ter, assim, um problema sério nesse transporte, porque, infelizmente, eles vão seguir a lei do Estado e vão vir 100%. Mas a nossa parte, como município, vai vir 50% dentro dele. Tá? Uhum. Eu até peço aos pais que têm os alunos no estado que pondere isso, que vejam isso, porque o que a gente está fazendo é querendo garantir, né, dando uma segurança maior para esses alunos. Então, nós, quanto Educação de Irati, quanto ao prefeito Derby, quanto à vice-prefeita Ieda, a gente se preocupa muito com isso. Então, a gente quer que eles tenham essa segurança e a gente vai proporcionar isso. Só que, infelizmente, no ônibus, né, vai ficar um pouco difícil para ter esse controle devido ao Estado. Mas eu gostaria, assim, de pedir que se os pais pudessem nos ajudar, os pais do Estado mesmo, né, ou levando essas crianças agora de início, quem tem condições de levar de carro, né? Claro que tem aqueles que não têm, eu entendo, precisa do ônibus, né? Mas deixar para essas pessoas mesmo que realmente não têm essas condições, né? Então, porque a gente tem um problema sério, porque infelizmente muitos não gostam de usar máscara. Principalmente os adolescentes, né? Até eu, junto com a responsável pelo transporte, andei seguindo alguns ônibus no início, né? Que a gente voltou às aulas já por causa disso, para poder chamar atenção, conversar com eles, falar que é necessário, que eles ficam com a máscara aqui, né? Uhum. E a gente vai passando, a gente daí entra no ônibus e conversa. Então vai ter fiscal, inclusive, agora esse ano, por causa disso, porque se a gente não começar a tomar umas certas atitudes, eles acham assim que como, né, esse vírus agora não está matando, esse vírus... Eu penso assim, gente, nós não precisamos esperar que ele faça isso, né? Não precisa haver mortes para a gente tomar uma atitude. Eu sou contra isso. Depois que daí tem, daí corre, daí faz, daí tudo. Então, não, vamos evitar que chegue ao máximo disso. Todo mundo vai pegar, todo mundo vai pegar, mas que pegue de uma forma leve, de uma forma mais segura, de uma forma assim, pelo menos eu penso assim, nós estamos tentando dar segurança para esses alunos. Pegou, claro, se ele vai sair ou o que os pais vão fazer, nós não temos esse controle. Só que daí, pelo menos, a nossa parte eu estou fazendo como ser humano. Não é Uhum. nem como educadora, como secretária, mas nós pensamos assim, que nem o prefeito, né, que nem a vice, a gente sempre coloca isso. A gente tem que ver tudo isso também como ser humano, né? Então, esse o nosso papel que a gente deve fazer, que a primeira coisa, antes de eu ser uma secretária, ser professora, eu sou um ser humano. E eu tenho que ter também a visão de, não só ali do conteúdo, não só de aula, não só da defasagem. Eu tenho que ter a visão de um todo, né? Da Uhum. saúde, dessa criança estar bem, primeiramente, que é o principal para nós. Então, a gente tem que trabalhar com tudo isso. Então, eu agradeço a vocês de coração esse espaço e me coloco à disposição para quando vocês precisarem. Bem, conversei com a secretária de Educação de Irati, a Jandira Terezinha Girardi, falando sobre como Irati retorna ou inicia o ano letivo 2022 com todos esses cuidados, pensando inicialmente e principalmente na saúde e na segurança das crianças na questão do combate ao coronavírus. Irati também, como demais municípios aí, iniciando então o ano letivo no dia 7 de fevereiro. Né?